Olá! Vamos dar início ao nosso estudo, dando continuidade ao estudo sobre os atributos de Deus, e hoje o nosso tema é Deus é amor. Eu quero deixar já 2 versículos como base, e o primeiro se encontra em 1 João 4, verso 8, a parte B do versículo, que tem essa afirmação, porque Deus é amor. E em João 15, verso 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O estudo de hoje nós teremos 4 pontos. O primeiro é definições do amor de Deus. O segundo, como Deus expressa o seu amor. O terceiro, as dimensões básicas do amor de Deus. E o quarto, a relação entre o amor e a justiça de Deus. Então vamos ver algumas definições do amor de Deus. Primeiro, o amor de Deus é infalível. Em Isaías 49, verso 15, diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. E em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, diz assim: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então, nesses versículos e outros tantos, nós podemos ter certeza de que o amor de Deus é infalível. A segunda definição diz: o amor de Deus é grande. Em Efésios, capítulo 2, o verso 4 e a primeira parte do verso 5, diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Aqui é bem claro dizer que é o grande amor que Ele nos amou. E no Salmo 86, no verso 13, a primeira parte do versículo diz: pois grande é o teu amor para comigo. O amor de Deus é infalível, o amor de Deus é grande. E o amor de Deus também é incondicional. Mateus 5, verso 45 diz assim: porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Deus ama incondicionalmente. Não ama somente o justo e não ama e deixando de amar o injusto. Não, Deus ama a todos. Um outro ponto que podemos ter como definição do amor de Deus é que o amor de Deus é inalterável. Em Atos 10, verso 34 e 35, diz assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. O amor de Deus é inalterável. O amor de Deus também é pessoal. Um versículo muito conhecido que nós temos, que é João 3,16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu seu Filho unigênito. O amor de Deus é pessoal. E o amor de Deus é eterno. Em Jeremias 31,3 diz: o Senhor lhes apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. E em 1 Crônicas 16:34 diz: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O amor de Deus é eterno. Para se referir ao amor de Deus, os escritores do Novo Testamento utilizam o termo ágape. Esse termo indica um tipo de amor tão profundo que cuida, que zela, que corrige e não se baseia em pré-condições. Isso significa que não há nada que possamos fazer para aumentar ou para diminuir o amor de Deus para conosco, porque a fonte desse amor está no próprio Deus e não em nós. Então é preciso entender que o sacrifício de Cristo no Calvário
não é a causa do amor de Deus para conosco. Na verdade, a cruz de Cristo é o efeito desse amor. Lembre-se que a maior prova do amor de Deus para conosco é o fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, como diz lá em Romanos 5, verso 8. Então, nós temos aí algumas definições do amor de Deus, que ele é infalível, o amor de Deus é grande, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é inalterável, o amor de Deus é pessoal e o amor de Deus é eterno. O segundo ponto, nós vamos ver como Deus expressa seu amor. Ao longo da história, de forma prática, Deus tem expressado seu amor pelo menos através de algumas formas. Nós vemos a primeira forma que ele expressa seu amor foi através da criação. Deus criou o mundo, incluindo suas criaturas humanas, e ele fez tudo isso por amor. Da mesma forma que muitos pais buscam ter filhos e os amam. Então, na criação, nós vemos uma expressão do amor de Deus. Uma outra maneira que a gente pode ver é o sustento do universo. Tudo que ele criou, ele mantém. Isso significa que Deus mantém as leis físicas e as leis morais. Comunica-se, orienta seus filhos, eventualmente os pune, envia provações como forma de ensino e crescimento. Deus desafia, ele abençoa, ele consola, ele dá oportunidade, ele chama as pessoas para o serviço cristão, capacitando e dá visão. Tudo isso mostra o sustento de Deus nesse universo, do sustento de Deus sobre nós também, seres humanos. E Deus também expressa seu amor através da redenção. Como nós já lemos no início, o primeiro texto em João 15, 13, que diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Se pudéssemos resumir a Bíblia em uma só palavra, certamente seria redenção. Toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse, aponta para estabelecer uma forma do ser humano ser salvo e retornar a ter harmonia com Deus. Tudo isso motivado pelo amor de Deus por sua criação. E uma outra maneira como a gente vê o amor de Deus sendo expresso é através do relacionamento. Pode haver amor sem relacionamento? Um dos pontos mais importantes da vida cristã é exatamente o relacionamento do crente com Deus. É através dele que flui a comunicação de duas mãos, entre Deus e as pessoas. Sem comunicação, não há relacionamento. E Deus se comunica conosco. Nós temos relacionamento com Deus. E isso é uma maneira que Deus expressa o seu amor para conosco. Então, a gente pode ver o amor de Deus através da criação, do sustento do universo, da redenção e do relacionamento. E nós vamos então para o terceiro ponto. As dimensões básicas do amor de Deus para conosco. A triunidade de Deus significa que há um exercício eterno do amor de Deus, mesmo antes da existência de qualquer ser criado. O amor já estava ali, porque Deus é amor. As dimensões básicas do amor de Deus para conosco são a benevolência, a graça, misericórdia e persistência. Então, falando um pouquinho da benevolência, é demonstrada pelo cuidado de Deus com o bem-estar de todos a quem ama. Ele busca de forma altruísta o nosso máximo bem-estar. Ele cuida do nosso bem em nosso benefício, não é por algo que possa obter de nós. Em 1 João 4:10 diz: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, Ele cuida de nós, por nós. A segunda dimensão do amor de Deus é a graça. A graça é outro atributo que faz parte do amor.
multiforme do Senhor. Por graça, queremos dizer que Deus, ao lidar com seu povo, não se baseia nos méritos, valor ou merecimento das pessoas, mas em suas necessidades. Essa graça deve ser distinguida da benevolência que acabamos de falar. Benevolência é apenas a ideia de que Deus não busca o seu próprio bem, mas o de outros. A graça, porém, significa que Deus nos supre de favores imerecidos. Ele não exige nada de nós. Em Efésios, capítulo 2, no verso 5, diz: pela graça, vocês são salvos. E o terceiro ponto, sobre a dimensão do amor de Deus, é a misericórdia. A misericórdia de Deus é a sua compaixão terna e amorosa por seu povo. É seu coração afetuoso para com o necessitado. Se a graça vê os homens pecadores, culpados e condenados, a misericórdia os vê miseráveis e necessitados. Em Lamentações 3, verso 22, diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E uma outra dimensão seria a persistência. Lemos sobre a persistência de Deus em alguns versos e vamos destacar dois. O primeiro se encontra em Romanos, capítulo 2, verso 4, que diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? E em 2 Pedro 3, 15, diz: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Nesses versículos e tantos outros que temos também ali na Bíblia, diz que Deus adia o julgamento e continua a oferecer salvação e graça por longos períodos. Então, a persistência de Deus é uma dimensão de seu amor. Ele está aguardando com paciência que nós voltemos a Ele. E o quarto ponto de nosso estudo é a relação entre amor e justiça de Deus. É muito importante saber que o fato de Deus manifestar a sua santa ira através da sua justiça não contradiz a verdade bíblica de que Deus é amor. Em Êxodo 34, versos 6 e 7, a primeira parte do verso 7 diz assim: e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. A justiça de Deus, embora se mostre severa em certas ocasiões, se baseia no amor de Deus. Se Deus não usa a justiça, o amor se torna libertino, aproveitador, interesseiro e sem correção. Porque muitos se escondem atrás do amor para, de uma forma inescrupulosa, transgredir as leis divinas, como se o Pai não tivesse a justiça como atributo. Na verdade, onde existe o amor puro, a verdadeira justiça está presente. Ter amor não é aceitar tudo. Onde se aceita tudo é porque não tem amor. Todos os atributos de Deus são equilibrados e um não pode anular o outro. Todos trabalham em perfeita harmonia. Afinal, o amor não se alegra com a injustiça. O amor não compactua com o que está errado. Enfim, podemos concluir que a justiça é justiça amorosa e o amor é amor justo. Amor e justiça operam juntos no tratamento de Deus com a humanidade. A justiça de Deus requer que haja o pagamento da penalidade do pecado. O amor de Deus, no entanto, deseja que os seres humanos sejam restaurados à comunhão com Ele.
A oferta de Jesus Cristo como propiciação pelo pecado significa que ambos, a justiça e o amor de Deus, são preservados. Então, concluindo o nosso estudo, de uma maneira muito simples, eu quis trazer para que seja entendido mesmo, porque é algo muito complexo quando a gente fala de Deus. Mas o amor também a gente pode entender de uma maneira simples. Muitos consideram o amor como um atributo essencial de Deus, como a própria natureza ou a definição de Deus. E tem até certa base para falar isso. Em 1 João 4:8, que nós lemos o finalzinho, vou ler ele inteiro agora, que diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no versículo 16 diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Em geral, o amor de Deus pode ser concebido como sua eterna ação de se doar ou de compartilhar de si mesmo. Como tal, o amor sempre esteve presente entre os membros da Trindade, mesmo antes de haver seres criados. Jesus disse: todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Lá está em João 14, a primeira parte do verso 31. E em Mateus 3, verso 17, relata que uma voz do céu declarou acerca de Jesus. Diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Deus é amor. E eu acho muito bonita a expressão sobre o amor que nós encontramos em 1 Coríntios 13, 4, até a primeira parte do verso 8. Ali é uma definição completa do que é o amor. E é uma definição, então, de como é Deus. Porque se Deus é amor, e ali nesse texto nós encontramos o que é o amor, então Deus é assim. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. E assim é o nosso Deus. Deus é amor. Que você consiga, então, entender esse amor e aprender desse amor cada dia mais. Que Deus te abençoe.